Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o processo de renovação que Saulo passou logo que se converteu ao cristianismo, logo que se encontrou com Jesus. Como as circunstâncias convidaram Saulo a se transformar, a deixar de ser o rabino orgulhoso, sectário, dogmático e a se tornar um cristão, com todas as virtudes que o cristão deve buscar. Estamos no ponto da história em que Saulo acabou de encontrar Jesus às portas de Damasco, ficou cego, foi curado por Ananias e logo que ele recupera a visão, já faz a primeira pregação na sinagoga de Damasco. Dado o seu espírito apaixonado, logo queria começar seu trabalho de divulgação do Evangelho. Para isso, copia todas as anotações que Ananias possuía do Evangelho de Levi, já estuda para ter material para falar para os judeus da cidade de Damasco no sábado seguinte. E assim ele faz. Após a confusão que Saulo lançou na sinagoga de Damasco, é claro que ele não foi bem recebido, um dos judeus mais experientes no recinto para evitar confusões maiores diz o seguinte: lamentemos esse episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Com um passado respeitável, esta atitude de agora só nos merece condenação. Perjúrio? Demência? Não o sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar. Mas com um antigo colega, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. Que Jerusalém o julgue como seu embaixador. Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhamo-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. Essa foi a primeira recepção que Saulo teve quando decidiu pregar o Evangelho. E isso pode acontecer com qualquer um que passe por uma transformação interna de princípios, de posições, de crenças. Ser chamado de louco, ser considerado doente, fanático e uma série de outros adjetivos pode acontecer com qualquer um que queira viver um pouco diferente do seu tempo. Então, as experiências de Saulo diante dos seus antigos amigos de judaísmo pode nos dar uma pequena amostra do que nos espera caso comecemos alguma transformação interior que seja contrária àquilo que a cultura do mundo atual espera que nós façamos. O cristão que sinceramente se transforma, em muitos momentos se verá na contramão daquilo que a sociedade espera dele, como aconteceu com Saulo nesse momento aqui, diante dos seus antigos amigos de judaísmo. Como Saulo reagiu a isso? Emmanuel descreve então os pensamentos de Saulo diante dessa porta na cara que os seus amigos judeus lhe deram. Eu vou ler apenas um parágrafo que descreve esse mundo interior de Saulo nessa situação e nós vamos perceber o quanto o livro Paulo Estevão tem para nos ensinar. Quanto de sabedoria podemos adquirir refletindo e meditando sobre essas páginas e sobre as experiências de Saulo. E eu gostaria de lembrar do prefácio de Emmanuel, em que ele defende e explica que Saulo não é um predestinado, um escolhido no sentido de que já estava pronto desde o chamado de Jesus. Não, ele foi um homem que venceu abismos para chegar perto de Jesus. E nós vamos ver aqui o primeiro palmo de abismo que ele venceu para se aproximar um pouquinho mais de Jesus. Olha os conflitos internos que Saulo vivenciou e experimentou para se aperfeiçoar, para se melhorar e se conformar às virtudes cristãs. O ex-rabino suportou a increpação com grande serenidade a lhe transparecer dos olhos. Intimamente sentia-se ferido no seu amor próprio.
Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata ali mesmo à vista de todos. Quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de Sítium pareciam entendê-lo por um olhar de simpatia, ao mesmo tempo em que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Era o repúdio que chegava. Acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Enganara-se. Seus cômpares punham-no à margem como inútil. Nada lhe doía mais do que ser assim desaproveitado quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Aquele abandono feria-o fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficara deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se em um banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Esse trecho revela os pensamentos conflituosos entre o homem antigo, o Saulo rabino, vaidoso, que convencia a todos pela lógica dos seus argumentos, que discutia quando quisesse, que se impunha pela sua posição social, pelo seu destaque, pelo seu poder, por suas posses, com o cristão que ele queria ser. Para falar sobre Jesus, as prerrogativas humanas não lhe valiam nesse momento. Emmanuel então descreve esse trecho como um embate entre o homem velho de Saulo, que é esse que exige revide, reparação imediata, na frente de todos, e o cristão que começava a surgir. E quem era esse homem velho? Era acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse. Então ele era aceito pela sociedade inteiramente, por sua posição, por suas posses, por sua inteligência, por sua aparência física. Ele atendia aos padrões de sucesso que aquela sociedade da época admitia como sendo os ideais. Mas agora, para falar de Jesus, nada disso valeu. Isso nos faz refletir sobre as situações em que somos aprovados. Quando somos aprovados socialmente, de onde vem essa aprovação? É a aprovação da nossa essência, daquilo que nós realmente somos, das nossas crenças mais profundas, ou dos padrões que atendemos socialmente? Saulo, então, sofreu uma grande desilusão nesse momento. Ele achava que para falar com êxito sobre Jesus ele já estava pronto, mas não era bem assim. Um outro trecho interessante é que Saulo não acreditava que ele estava fazendo aquilo por vaidade ou por egoísmo. Ele acreditava que ele realmente estava ajudando os judeus falando de Jesus para eles. Diz assim: reconhecia não laborar em benefício pessoal por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários. Só que nas linhas seguintes, Emmanuel coloca assim: era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Então, mostrando que é um pouco mais sutil percebermos se estamos sendo movidos por vaidade de fato, quando desejamos difundir algum ensinamento, ou não, se estamos sendo movidos pelo sincero desejo de auxiliar o próximo com esses ensinamentos. Saulo vivia então a luta de uma pessoa que estava acostumada a se impor por todas as questões exteriores que nós já mencionamos, e agora ele estava começando a perceber que com Jesus a coisa era um pouco diferente. E ele vai aprender no próximo episódio com Ananias o que ele precisava fazer para então começar a se preparar para conversar com as pessoas sobre o Evangelho de Jesus. Uma coisa ele já tinha entendido:
sob o patrocínio dos valores humanos que ele carregou até então na vida, não seria. Esse trecho nos faz refletir sobre muitas coisas. Podemos aprender muito com cada parágrafo escrito por Emmanuel, mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, que a gente não deve esperar aprovação externa para fazer aquilo que a nossa consciência nos pede. A consciência, segundo o Livro dos Espíritos, é onde está gravada a lei de Deus. E cada um sabe, dentro do próprio coração, o que Deus pede, aquilo que você veio fazer aqui na Terra, aquele seu propósito. E quando eu digo propósito, eu não estou dizendo de objetivos materiais, profissionais, mas daquele propósito e dever de alma, que é o que a gente veio fazer aqui, normalmente, construir perdão e reconstruir relações que em outros tempos desconstruímos, destruímos, ferimos. Ainda segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 922, a felicidade que nós podemos ter na Terra é a da consciência tranquila e da fé no futuro. Então, que a gente não espere dos outros a aprovação. Saulo estava começando a entender que ele não seria aplaudido como cristão. E como cristão, muitas vezes não seremos aplaudidos. Não receberemos endosso das pessoas. Mas se estivermos cumprindo aquilo que a nossa consciência nos pede, estaremos em paz. Outra coisa que esse trecho nos faz refletir é que Saulo estava aprendendo a não ser movido por sua vaidade, por todos os valores que o orientaram até então na vida. Ele estava aprendendo a renunciar a si mesmo, a renunciar à própria vontade. Em uma mensagem de André Luiz chamada R Auxiliando, nós vemos que o bem que nós possamos fazer, ainda que com imperfeições, devemos continuar fazendo, mas que a gente busque a pureza dos sentimentos para que o nosso caminho se torne menos difícil. Então, trabalhar pelo reino de Deus, trabalhar por Jesus, que prega e ensina a humildade, sendo movidos por vaidade, por orgulho, pode nos trazer grandes complicações. Devemos continuar trabalhando, servindo, porque nesse caminho vamos também nos aperfeiçoando, mas com um olhar um pouco mais cuidadoso para o nosso coração, para o nosso sentimento e pelas nossas reais intenções, buscando transformá-las, aprendendo a renunciar a nós mesmos e a fazer aquilo que a nossa consciência mais limpidamente nos pede. E acho que o ensinamento maior desse trecho é que Saulo não se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande cristão, naquele momento em que ele se encontrou com Jesus. Ele viveu muitas experiências que foram conformando o seu caráter ao cristianismo, ensinando-o a ser uma nova pessoa, vencendo abismos em direção a Jesus. E Emmanuel justifica essa obra, lembrando mais uma vez, pelo falso desejo dos crentes é que é necessário lembrar a sinceridade e os processos vividos por Saulo. Então somos convidados a olhar para nós mesmos e a não negar que temos o potencial para nos tornarmos muito próximos servidores, amigos de Jesus Cristo. E para isso precisamos começar a olhar para as situações que nos chegam com sincera vontade de aprender e de nos transformar. Esse foi o Minuto de Luz de hoje. Espero que possa ter ajudado você a refletir um pouquinho sobre essa questão da vaidade, da humildade e dos reais valores que precisamos carregar no coração para sermos trabalhadores de Jesus onde estivermos. Se você tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa, comentário sobre esses episódios, envie um e-mail para contato minutodeluz@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima!